Aqui é o Ricardo e este é o canal Nerdcode. Trazer aqui para vocês um vídeo rapidinho com um resumo dos lançamentos da Panini para o mês de maio, Marvel, DC e Star Wars. Vamos começar com Marvel, aqui com Vingadores vs X-Men Juízo Final 1, capa cartão 17 por 26, 96 páginas. Uma minissérie, a minissérie principal, e ela terá consequências e tie-ins em outras revistas também da Marvel. Nessa trama, os protocolos de ressurreição dos X-Men, que acontece lá em Krakoa, aí, que são segredo, são descobertos, é descoberto pelos Vingadores. E aí realmente a coisa vai se complicar, vai envolver também os Eternos, e vendo os Eternos também envolvem os Celestiais. Uma equipe muito bacana aqui, inclusive com desenhos do Dustin Weaver, um artista que eu particularmente gosto muito. Em seguida temos Vozes da Marvel Orgulho 2023. Este é o segundo volume, o primeiro foi lançado no ano passado, e ele traz diversas histórias, são historinhas fechadas, com equipe criativa bem variada, com personagens ligados à temática LGBT. Capa dura, formato americano, 112 páginas. Aranha Verso, né, na linha Marvel Verso, que é aquele formato mais fininho, menorzinho aí que o formato americano, 15 por 22, capa cartão, 112 páginas. Homem-Aranha no Aranha Verso, na linha Marvel Verso, que é aquele formato um pouquinho menor que o formato americano, 15 por 2 por 22 por 9 por 112 páginas. E essa edição traz alguns conteúdos já publicados e também algumas histórias inéditas. Homem-Aranha Mundos em Colisão, na linha Nova Marvel Deluxe. A Panini já publicou essas edições anteriormente e ela traz, pessoal, os dois primeiros encontros do Peter Parker com o Miles Morales. Foi publicado anteriormente em capa cartão, se não me engano, e agora está saindo em um volume único em capa dura. E na mesma linha, Porco-Aranha, Grandes Poderes, Nenhuma Responsabilidade, e que reúne duas graphic novels do personagem aqui em um único volume. E aqui também muito pedido pelos leitores. Nós temos o Homem-Aranha 2099, volume 2, né? Já saiu o volume 1, também na linha Marvel Vintage, e agora o volume 2. Capa dura, formato americano, 244 páginas. Esse material muito bacana, publicado, algumas histórias foram publicadas em formatinho pela Abril, outras estavam inéditas, criativa muito bacana, inclusive com roteiros do Peter David, e aí mandando bem. Homem-Aranha As Tiras, edição definitiva, volume 5. Aqui são aquelas historinhas, aquelas histórias do Homem-Aranha que foram publicadas em jornais na década de 70. Esse aqui já é o volume 5. Roteiro de Stan Lee, com desenhos do Frodo Derry e Dan Barry. E são histórias ali do Homem-Aranha clássico, né? Então é muito divertida e é bacana esse resgate. São histórias que não saíram na revista mensal do Homem-Aranha, elas saíram exclusivamente nas tiras de jornais. O Arif Miles Morales, aqui nós temos o que aconteceria ser, exclusivo aqui do Miles Morales, capa cartão, formato americano, 120 páginas. São 5 histórias, que seriam histórias independentes, mas lá no final a gente vê que tem uma conexão entre elas. Capitão América, o Novo Pacto, aqui na linha Marvel Essentials, e essa linha lá traz extras que são bem interessantes. Foi publicada lá fora na linha Marvel Knights, ou seja, com aquela temática mais adulta. Foi publicada depois lá do 11 de setembro. Excelente aqui roteiro do John Cassaday. É uma pegada mais adulta. É o primeiro arco do Homem-Aranha pelo selo Marvel Knights. Roteiros do John Lee Riber. Guardiões da Galáxia, volume 2, Procurados, minha nova Marvel Deluxe. Aproveitando aí a vibe do filme, né, que vai estrear, acredito que agora em maio já estreia. As capa dura, formato americano, 240 páginas, com roteiros do Brian Bendis. Aqui é a conclusão, né, da segunda fase aqui do Brian Bendis. Uma fase também muito elogiada, com desenhos do Kevin Maguire, né, que fez muito sucesso com a Liga da Justiça. Vingadores, Operação Tempestade Galáctica. Aqui na linha Epic Collection, reúne aqui um arco completo, capa cartão, quase 500 páginas, 488 páginas, formato americano. Também são histórias que foram muito elogiadas quando foram publicadas, algumas inéditas aqui ainda. Uma fase muito boa. E aqui, pessoal, finalmente, X-Men, Tesouros Ocultos, Marvel Omnibus. Temos aí mais um Omnibus da Marvel com John Byrne. Isso aqui estava sendo pedido pelos leitores há muito tempo. Toda a live da Panini eu sempre colocava uma mensagenzinha lá, porque ela traz Marvel X-Men Hidden Years, o volume 1 ao 22. A editora Abril havia publicado as edições 1 a 12, então tinham 10 edições inéditas. A Panini nunca tinha publicado ainda esse material. Ela pega, pessoal, a proposta de Byrne é pegar uma lacuna que estava em branco. Até a edição 76 dos X-Men, por conta da baixa vendagem nos Estados Unidos, a Marvel ficou reimprimindo as edições antigas, até o Chris Claremont assumir, com Dave Cockrum e outros artistas,
e resgatou o título dos X-Men com a chamada fase da segunda Gênese, muito elogiada. Então, teve um período que ficou aí sem publicações novas dos X-Men. A Marvel reimprimiu edições antigas e depois disso, crossovers, encontros dos X-Men em outras publicações, que inclusive a Panini publicou na edição definitiva 4 dos X-Men. E o BN tem essa proposta, né, de preencher essa loucura, desses 5 anos aí que ficaram escondidos, né, perdidos. Que são, a Abril publicou aqui como os anos perdidos, e a Panini está trazendo como tesouros ocultos. Então, um ônibus do Byrne, capa dura, formato ônibus 18 por 3 por 27.7, com 640 páginas. Então esse daí é cofre, né? Vamos ver o precinho. A Panini não está divulgando os preços nas lives, então a gente vai ter que esperar quando estiver disponibilizado lá no site. Mais material do Byrne, inédito aqui no Brasil. Agora vamos de DC Comics. Aqui pegando a vibe do filme do Flash, que sai agora, se não me engano, em junho. Temos aqui o Flash, volume 1. Esse é uma série também de bastante sucesso, traz o Flash e o Wally West, com desenhos do brasileiro Roger Cruz. Capa cartão, formato americano, com 48 páginas. Também aqui na vibe do filme do Flash, Flash especial, capa cartão, formato americano, com 112 páginas. Reúne as edições do Flash de 787 e 789 e o Flash anual 2022. Flash, o homem mais rápido do mundo. Capa cartão, formato americano, 136 páginas. E uma história mais recente do Flash, aí já na pegada aí do filme que está saindo agora, em junho. E aqui um Batman que é muito cultuado pelos fãs, né? Uma HQ em cima, feita lá naquele universo do Batman 89, que foi dirigido pelo Tom Burton e estreado pelo Michael Keaton, né? Michael Keaton que está voltando como Batman nesse novo filme do Flash. Então essa revista ela traz aqui o Harvey Dent, antes dele se tornar o Duas Caras, né? Enquanto ele ainda era promotor público, com o roteiro do Sam Raimi, a arte do Joe Quinones, capa dura, formato americano, 144 páginas. Então, bacana ver o Batman aqui naquele universo cinematográfico que os fãs do Morcegão tanto gostam, tanto cultuam, né? Que é aquele Batman de Tim Burton, com o Michael Keaton. E aqui, seguindo também essa mesma linha, nós temos o Superman 78, capa dura, formato americano, 144 páginas, e que se passa ali no universo do Batman do Christopher Reeve, que foi dirigido ali pelo Richard Donner. O Superman ele enfrenta o Brainiac e ele vai contar com a ajuda do seu maior inimigo, que é o Lex Luthor, representado aqui brilhantemente pelo Gene Hackman. Para muitos e para mim também, a melhor interpretação do Lex Luthor. Orgulho DC 2023. Capa cartão, formato americano, 128 páginas. Traz aqui várias histórias com uma equipe criativa também bem diversificada, com personagens e temáticas ligadas ao universo LGBT. Esquadrão Suicida destrói o Asilo Arkham, volume 1. Aqui o Esquadrão Suicida ele sai lá da prisão de Valley Hill e vão lá para o Arkham detonar tudo lá no Arkham. Capa cartão, formato americano, com 24 páginas. Ele se passa naquele universo do game, né? Naquela temática lá do videogame tão aclamado. Liga Jurássica. Aqui, um universo onde a Liga da Justiça tem a forma de dinossauros. Então, para quem gosta de super-heróis, para quem gosta de dinossauros, tem uma boa pedida, uma história bem divertida, capa dura, formato americano, 144 páginas, com roteiros aqui do Daniel Warren Johnson, muito interessante. Flash, a morte de Wally West, na linha DC Vintage, que é essa linha Vintage, ela pega momentos importantes da vida dos heróis. Aqui a morte da Iris, esse arco estava inédito aqui no Brasil, nunca tinha sido publicado ainda. Capa dura, formato americano, com 280 páginas. Aqui o Flash do Barry Allen. Sleeper, A Dor Nunca Dorme, volume 1, edição de luxo, capa dura, formato maior que o formato americano, 424 páginas. Roteiros aqui do excelente Ed Brubaker, com aquela pegada temática lá de mistério de filmes policiais, aquele clima no ar que o Brubaker faz tão bem. E aqui, pessoal, Lanterna Verde, Arqueiro Verde, edição absoluta, capa dura, formato aí gigante, 20,5 por 31, com 368 páginas. E ele traz, pessoal, a melhor fase do Lanterna Verde, lá junto com o Arqueiro Verde, com roteiros do Dennis O'Neil, arte do grande Neil Adams. E são quadrinhos que já foram publicados naquela linha Lendas do universo DC. Fez muito sucesso, está saindo agora numa edição única, num volume único, nessa edição de luxo. Quadrinhos que foram publicados ainda na época do Comics Code, aquele selo de censura dos Estados Unidos, e aborda questões sociais, né? Aborda a questão das drogas, crise imobiliária, a questão dos miseráveis. Então, melhor fase, pessoal, melhor fase aí do Lanterna, junto com o Arqueiro, da grande dupla Dennis O'Neil e Neil Adams. Agora vamos para Star Wars. Temos aqui Leia, Princesa de Alderaan, volume 2, formato mangá, capa cartão, 128 páginas, roteiros e desenhos de Harry Wish.
Ele é formato mangá, a leitura, né? Inclusive formato oriental. Star Wars Obi-Wan, aqui temos capa cartão, formato americano com 112 páginas, que pessoal, para os fãs do Obi-Wan Kenobi, fãs de Star Wars e fãs do Obi-Wan Kenobi, ela traz uma época aqui que o Obi-Wan, uma fase que o Obi-Wan estava lá em Tatooine, estava preso em uma caverna e toda a vida dele passa ali pela mente dele, ele lembra da sua infância, lembra da Academia Jedi, e tudo o que aconteceu com ele até aquele momento que ele estava ali em Tatooine, os conflitos com Anakin, Darth Vader, e a arte sensacional aqui dos brasileiros Luke Royce e da Adriana Mello. Esse foi o resumo dos lançamentos da Panini para o mês de maio. Caso você goste desse vídeo, deixe uma curtida, deixe um comentário qual dessas edições você pretende adquirir. Não esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te avisa. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço a todos. Fui!